Olá pessoal, muito bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre o nosso conteúdo de função afim, mas a nossa parte especificamente essa construção do gráfico de uma função afim. Então, eu preparei aqui, porque na aula passada a gente trabalhou a questão do plano cartesiano, onde como é que se encontra um par ordenado ou um ponto, como a pessoa queira chamar, e a gente trabalhou dois exemplos de como construir o gráfico de uma função. Agora a nossa aula é a continuidade disso, só que a gente vai trabalhar uma outra maneira que a gente tem para construir esse gráfico de uma função. Como que funciona? É encontrando o zero de uma função. O zero não, os zeros de uma função. Então, aqui eu tenho uma função chamada de 2x mais 1. F de x é igual a 2x mais 1. Lembrando só uma vez que f de x eu posso dizer também que é y. Então f de x é igual a y. Ou y é igual a f de x. É a mesma situação. Então, aqui é a função 2x mais 1. E nós vamos construir esse gráfico desta função por meio do método encontrando os zeros da função. Só que antes disso, a gente vai só relembrar um pouco como que a gente trabalhou na aula passada. Trabalhando esta função aqui, olha, 2x mais 1. Então, qual é o método que a gente trabalhou? Esse aqui. Atribuindo valores para x e encontrando o valor de y. E depois a gente trabalha o par ordenado. Vamos só ver essa questão aqui, olha. X. Coloca o valor de x. Uma coisa que eu queria explicar é isso. Ah, professor, por que você coloca esses valores, menos 1, 0 ou 1? Para que isso acontece? Por que isso acontece? Isso aqui eu posso colocar qualquer valor, 10, 11, 12, uma sequência, não vai dar problema. A gente trabalha com números pequenos, como que a gente trabalhou na aula passada. Era x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Veja aqui, olha. X igual a menos 1, x igual a 0, que é a origem, x igual a 1 e x igual a 2. Por que a gente costuma trabalhar isso, esses números próximos da origem? Porque fica mais fácil construir o gráfico aqui neste espaço, olha, próximo à origem. Por quê? Esses eixos, que é o eixo x, que você tem que colocar aqui, eixo y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo x, que é o eixo das abscissas, eles são retas numéricas, partindo da origem. Só recapitulando. Da origem para a direita, no eixo das abscissas, são números positivos. É uma reta numérica infinita. Da origem para a esquerda, são valores negativos. Também uma reta numérica com valores infinitos. Aqui, eixo das ordenadas, que é o eixo y. Da origem para cima, que são valores de x, eu vou ter uma reta numérica também com valores infinitos, com números positivos para cima. E nessa mesma reta y, eixo das ordenadas, eu também vou ter uma reta numérica com números infinitos, só que também negativos. Então, isso aqui são retas numéricas com valores. E quando eu vejo essa questão de colocar menos 1, 0, 1 e 2, porque são números aqui próximos. E quando a gente encontrar o valor de x, a gente também vai encontrar valores próximos da origem. Aqui nesse intervalo aqui mais próximo. Ah, professor, mas se eu quiser colocar 10, 11, 12, 20, 21, você vai encontrar também o mesmo gráfico, do mesmo jeito. Só que você vai ter que desenhar um plano cartesiano com números. Aqui eu coloquei até 8. Você vai ter que puxar até o 40, o 50, e isso fica muito mais difícil para a gente desenhar. Ou seja, vai pegar um esboço muito maior, um espaço muito maior. Por isso que a gente trabalha com números aqui próximo da origem. Porque a gente vai encontrar números para y também aqui perto. Porque se a gente trabalhar números muito claros de 6, 7, a gente também vai encontrar os valores de y e vai dar um gráfico do mesmo formato. O que vai mudar? Porque vai ficar muito distante. Você vai precisar de um desenho muito maior, com a reta aqui com números bem mais longos. Você vai lá para 50, 40, não interessa. Então, como eu falei, se você colocar números muito grandes,
você vai ter um distanciamento um gráfico muito maior, questão de números, colocar números por causa dos valores, porque você vai encontrar o gráfico do mesmo jeito, só que numa proporção bem mais ampliada a questão da numeração do gráfico. Por isso a gente costuma usar números aqui próximo da origem. Então vamos trabalhar, pode ser, você trabalhando 3 números já é o suficiente. A aula passada a gente trabalhou 4 números. A gente trabalhou -1, 0, 1 e 2. Vamos trabalhar somente com 3 números agora. Eu vou colocar números a partir do 0, para ficar mais fácil. Então, eu vou trabalhar com x igual a 0, com x igual a 1 e com x igual a 2. 0, 1, 2. É bom trabalhar também na sequência porque facilita. Agora, eu vou encontrar o f de 0, que é só substituir. 2 vezes 0 mais 1. Aí resolve. 2 vezes 0. 0 mais 1. 1. Então, eu vou ter meu par ordenado. Quem é o valor de x? 0. Quem é o valor de y? 1. Então, meu par ordenado é 0 e 1. Continuando. Agora faz o f de 1. É só substituir. 2 vezes 1 mais 1. Resolve. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, quem é meu par ordenado? Valor de x é 1. E valor de y é 3. Então, meu par ordenado, para quando x é igual a 1, eu vou ter 1 e 3. Agora, trabalhar o valor de f de 2. Então, f de 2 vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 é 5. Então, meu par ordenado vai ser 2, que é o valor de x, e 5, que é o valor de y. Estou colocando era o y. 5. Então, eu tenho 3 pares ordenados, já é o suficiente para mim construir o gráfico, encontrar quem são os pontos do gráfico. Agora é só identificar, olha. Primeiro ponto, 0 e 1. 0 aqui, ó. Primeiro sempre é o valor do eixo das abscissas, do eixo x. 0 nessa reta do eixo x é quem? Está aqui na origem. Então ele está bem aqui nesse centro. E 1 positivo. Então quem é o 1 na reta do y? 1 positivo é aqui. Então meu primeiro ponto é esse aqui. Note, em relação ao eixo x ele vale 0. Em relação ao eixo y, ele vale 1. Agora, continuando. Olha o outro par ordenado. 1 e 3. 1 é valor de x. E veja, positivo. Então, cadê? Está bem que, olha, o 1 do eixo x. Já sei que é aqui. E com relação ao eixo y, vale 3. Se é 3 positivo, está aqui. Aí é só encontrar. Então, eu encontrei 2 valores. Falta mais um. 2 e 5. Em relação ao eixo x, eu tenho 2. Marca ele logo aqui. E no eixo y eu tenho 5. Também positivo. Então, vou ver o 5 está aqui. Então, eu encontrei o primeiro par ordenado, 0 e 1. O segundo par ordenado, 1 e 3. E o terceiro par ordenado, 2 e 5. Então, isso já é suficiente para eu ter o gráfico da função. Se eu pegar, ligar os pontos, fizer uma ligação dos pontos, eu vou ter isso aqui, olha. Então, eu vou ter este gráfico. Então, eu posso dizer que este aqui
é o gráfico desta função 2x mais 1. Só que o que é que acontece? Isso aqui a gente já trabalhou. É um método fácil da gente encontrar, porque a gente substitui os valores. Ah, professor, mas cadê os zeros da função? A gente vai trabalhar e vai acabar encontrando esse mesmo gráfico. Vamos só ver a seguinte situação. Se eu tenho 2x mais 1, como que eu encontro os zeros desta função? Quando eu faço isso, é como se eu dissesse que esse f de x aqui, que é o valor de y, é igual a zero. Então, como que eu trabalho isso? Onde tem o f de x, que também eu posso chamar de y, eu vou igualar ele a zero. Então, eu vou trabalhar isso. 0 é igual a 2x mais 1. Veja, eu estou dizendo que f de x é igual a zero. Eu trabalho desta forma. Então eu digo f de x igual a zero, ou y é igual a zero. Então eu vou só comparar. Para facilitar, a gente vai só inverter. Traz esse para antes da igualdade e esse zero vai para depois da igualdade. Só para inverter mesmo. Então eu vou ter 2x mais 1 é igual a zero. Isso aqui são a mesma coisa. É só para facilitar o cálculo. Para esse que tem a incógnita, x ficar no primeiro membro. Então, agora fazendo. Deixando só que tem o x, então vou ter 2x é igual. Esse 1 que está positivo aqui no primeiro membro, quando ele vai para o segundo membro, ele vai negativo. Então 2x é igual a menos 1. Ah, só relembrando. Aqui nesta função, esse 2 é valor de A e esse 1 é valor de B. Então, AB, AX mais B, quer dizer. Então, valor de A é valor de B. Foi o que foi feito aqui, ó. Aí 2x é igual a menos 1. Resolvendo isso aqui, isola o x, primeiro membro. Então, eu digo que x é igual a menos 1. Esse 2 que estava multiplicando aqui, quando ele vai para o segundo membro, ele vai em forma de divisão. Então, o meu x é igual a quanto? X é igual a menos 1 meio. Veja, aí como eu encontrei o valor de x, isso aqui é o ponto em que a linha do gráfico vai cortar o eixo x. Então, se eu disse que esse f de x é igual a zero, é que eu encontrei o valor de x. Então, quem é meu par ordenado? Quem é o valor de x que é o primeiro? Menos 1 meio, ou 1 sobre 2, como queiram chamar. E eu disse que o f de x é igual a quanto? A zero. Eu igualei ele a zero. Então, neste ponto aqui, é um par ordenado. Então, quem é meu par ordenado? Menos 1 sobre 2 e 0. Sendo que x é igual a menos 1 meio e y é igual a 0. Então, eu encontrei isso por valor de x. Agora, vamos encontrar o valor aqui, olha. Aqui fica fácil. Porque quem é o valor de y? É este valor de b. Sempre vai ser assim. Então, esse aqui já é direto, olha. Por quê? Eu não estou considerando, só estou considerando aqui. Então, se eu quero o zero da função, eu digo que x é zero, nesse ponto. Porque quem é isso aqui? Esse número que vem aqui, o valor de b, é o local onde esta linha do gráfico cruza com o eixo y. Vai ser sempre esse valor. Em qualquer função, você pode prestar atenção que vai ser sempre esse valor de b, é o local lá na reta do eixo das ordenadas, que a linha do gráfico vai cruzar com o eixo das ordenadas. Então, o valor de x é zero, e quanto vale y? É o mesmo valor de b, que é 1. Então, eu tenho dois pares ordenados, olha. Esse aqui, e eu tenho este outro. Então, vamos encontrar o primeiro aqui, que é o que tem o valor. Veja, em um deles eu tenho o valor de x, e o valor de y é zero. E aqui no outro, eu tenho o valor de y, o valor de x igual a zero, e eu tenho o valor de y, que é um número inteiro. Então, no eixo x, quem é menos 1 meio?
Ah, professor, mas eu não sei dessa questão de fracionário. Se você não sabe, você pode fazer ele em decimal. Menos um meio, você sabe que é a metade entre 0 e 1. Olha, um meio. É a metade aqui, ó, entre 0 e 1. Mas se eu não souber, eu posso fazer o quê? Dividir 1 para 2. Se eu tenho 1 e faço a divisão por 2, eu vou ter quem? 0,5. E veja, o sinal negativo. Então, nesta reta numérica, aqui, onde é que está localizado o menos 0,5? Eu vou ver, aqui é 0, aqui é 1. Então 0,5 negativo, ele vai estar aqui, nesse meio aqui, bem na metade, entre o 0 e o menos 1. Então eu posso dizer que isso aqui é menos 1 sobre 2. Encontrei. Então eu vou ter um ponto do gráfico aqui. Entenderam como é que essa questão que foi feita? Ou seja, x vale menos 1 meio e y vale 0. Se y vale 0, é aqui no centro, na origem. Então não vai nem para cima nem para baixo, porque ele vale 0, ele não é positivo nem negativo, então ele está na origem. E o valor de x é menos 1 meio. Então encontrei um dos pontos. Agora qual o outro ponto que eu preciso encontrar? Esse aqui que tem o valor de y. Nesse aqui, quanto vale o x? Vale 0. Então ele também vai estar interligado na origem. Ele nem está aqui para a direita, com números positivos, e nem está aqui para a esquerda, porque ele é 0, está na origem. E quanto vale o y? Y vale 1. Está aqui esse ponto aqui, olha. Então, só para comparar, porque aqui a gente tinha feito e encontrou os valores, encontrando pelos valores. Aqui não. Aqui a gente encontrou pelos zeros da função. Iguala a função a 0, que é o valor do y, e você encontra o valor de x, que é menos 1 meio. Eu vou ter o par ordenado, menos 1 meio e 0. E aqui esse valor de b é o valor de y, que é onde o gráfico corta. Aí você vê o seguinte, olha, se eu fizer aqui, puxar a régua, eu vou ter só uma sequência. Então, olha, é a mesma função. Então, quando eu igualo fazendo os zeros da função, eu encontro apenas 2 pontos. Qual foram os 2 pontos que a gente encontrou aqui? Esse aqui, que é o par ordenado menos 1 meio e 0, que é esse bem aqui. E o outro par ordenado é 0 e 1, que é esse outro ponto aqui. Então, se eu encontrar só 2 pontos no gráfico, eu já posso fazer, é só interligar passando um pelo outro. Então, aqui eu já encontrei. Se você ver, é a mesma sequência que vem de lá. Olha, esse valor de x aqui é onde a reta do gráfico cruza com o eixo x. Está aqui, olha. E esse outro ponto aqui, que é o valor de y, é o local também onde a reta cruza o eixo y. Está aqui, olha. Umzinho aqui, olha. Positivo. Então, é deste modo que a gente trabalha essa questão de encontrar o gráfico da função por meio dos zeros da função. Então, vamos dar continuidade aqui à questão do gráfico por meio de encontrar os zeros da função. Vamos aproveitar esse mesmo esboço. Eu coloquei só aqui, que aquela função que a gente trabalhou lá era f de x. Botei foi g aqui. Então, esse aqui é a função f de x. Vou deixar o gráfico dela desenhado aqui, que é para a gente ter a noção. Então, essa aqui é a função f de x. Agora nós vamos trabalhar uma função que vamos chamar ela g de x. Então, eu coloquei g de x é igual a 2x menos 4. É para a gente saber, vamos encontrar logo ela, neste exemplo aqui, encontrar logo por meio dos zeros da função, e depois a gente vai só comparar por esse outro método de encontrar os valores de x e de y, valores de y, quer dizer, para a gente só ter uma comparativa. Mas vamos resolver logo essa primeira parte. Então, como que eu encontro os zeros da função? Eu vou logo dizer que isso aqui é igual a zero, esse primeiro termo.
Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o quê? Que g de x é igual a zero. Então, se você vai substituir, você vai ter g de x é quanto? Zero. Zero igual a 2x menos 4. Então, vamos fazer aquele mesmo processo. Só inverter. O que está no primeiro membro vai para o segundo, e o que está no segundo membro vem para o primeiro, sem nenhuma troca de sinal. Então, eu vou ter 2x menos 4 é igual a zero. Agora, isolando o que tem incógnita aqui no primeiro membro. 2x é igual. Esse 4 aqui está negativo no primeiro membro. Quando ele vai para depois da igualdade, ele troca de sinal. Então fica 4 positivo. Agora isola o x. X é igual a 4 normal, permanece. Esse 2 que está multiplicando aqui, quando vai para o outro lado da igualdade, vai em forma de divisão. Então x é igual a 4 dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Encontrei o valor de x. Olha, deu certo. Um número inteiro. Às vezes, você pode encontrar um número decimal. Mas aqui encontrou um número inteiro, então tá tudo ok. Fica mais fácil ainda para identificar quando eu encontro um número inteiro. Então, quem é meu par ordenado aqui? Eu vou ter o par ordenado aqui. Quem é o valor de x? 2. E o valor de y aqui é 0. Porque vai ser sempre a igualdade aqui, olha. Então, meu par ordenado é 2 e 0. 2 é o valor de x, 0 é o valor de y. Só lembrando, sempre a gente identificar antes essa questão, ó. Se a função afim é do tipo ax mais b, isso aqui é o tipo da função afim, ax mais b. Então, eu vou identificar. O que está aqui acompanhado do x é sempre o valor de a. E esse aqui que está com o valor da constante é sempre o valor de b. A gente viu que esse a aqui a gente chama de coeficiente linear, angular, quer dizer, coeficiente angular, e esse b de coeficiente linear. Então, mas o que eu quero ver é essa questão, né? 2 e 0 é meu par ordenado. Agora eu preciso ver também que eu preciso encontrar o outro ponto, que faz referência ao eixo y. Então, nesse ponto aqui, esse 2, em relação ao eixo x, é o local, no 2, é o local onde a reta vai cruzar com o eixo x, o eixo das abscissas. Agora eu preciso encontrar o local que a reta também vai cruzar o eixo y. Então, como é que eu faço? É encontrar esse valor aqui. Se isso aqui é o valor de b, é só colocar no valor de y. Então, quem vai ser meu x? 0. Que eu preciso encontrar os zeros da função. E quem é b? É o valor que está aqui, olha. Na constante. Quem é o valor? Menos 4. Então, eu tenho dois pares ordenados. Esse aqui, que tem referência ao valor de x, e o outro, referência ao valor de y. Então, é só encontrar bem aqui, olha. Quem é meu primeiro par ordenado? 2 e 0. Valor de x, 2. Valor de y, 0. 2 positivo. Está aqui, olha. No eixo x, está aqui o 2. E com relação a y, ele vale quanto? 0. Se 0 é aqui, então o ponto vai permanecer aqui, olha. Então, aqui é um dos pontos do gráfico da função. Agora, para encontrar o valor do outro par ordenado, que tem referência onde vai cruzar o eixo y. Então, nesse ponto aqui, só retornando um pouquinho. Nesse ponto que eu encontrei aqui, é onde o gráfico vai cruzar com o eixo x. Agora aqui, eu vou encontrar do eixo y. Em relação ao valor de x, eu tenho quanto? 0.
Ou seja, nem para lá nem para cá, vai ficar na reta aqui. E valor de y é 4 negativo. Eu vou ver, o número negativo está aqui. Então, aqui, ó, com relação a x, ele é 0, em relação ao eixo x. E com relação ao eixo y, ele vale 4, menos 4. Então, se eu tenho dois pontos, eu já posso identificar o gráfico da função. Então, eu vou só pegar e fazer a reta que passe pelos dois pontos. Então, eu posso chamar a função g de x. Posso colocar aqui, ó. É o gráfico da função g de x. A primeira é f de x, está aqui. E essa outra aqui é g de x. Ah, professor, mas tem como provar que isso é realmente desse jeito? Que está realmente certo? Vamos testar bem aqui, comprovando por meio de quando a gente dá valores a x e resolve para encontrar o valor de y. Só testando. Vamos trabalhar com números positivos. Vamos trabalhar o x igual a 1, 2 e 3. Então, números aqui próximos. 1, 2 e 3. Isso para valores de x. Então, é só substituir. Aqui vai ser f de 1. Então, é só substituir 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1, 2, menos 4, o valor do maior permanece, e a diferença entre 4 e 2 é 2. Então, quando x é 1, eu já tenho coordenada. O y é menos 2. Agora, quando x é igual a 2, só substituir. 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes 2, 4. E 4 menos 4 é 0. Então, quem é o par ordenado? X é igual a 2 e y é igual a 0. E o último número aqui, ó, 3. Vou fazer 2 vezes f de 3, né? 2 vezes 3 menos 4. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4 é 2. Então, quem é meu par ordenado? O valor de x é 3 e o valor para y é 2. Então, temos 3 pares ordenados. Agora, o que eu vou fazer? Só identificar quais são eles. Aqui nesse mesmo gráfico. Só para ver se realmente bate com esta função aqui, que a gente já encontrou o gráfico. É só realmente comprovar que isso é verdadeiro. Por meio de encontrar zero da função. Vamos lá. Primeiro ponto, 1 e menos 2. 1 em relação ao eixo x e menos 2 em relação ao eixo y. Aqui, ó. 1 está aqui, eixo x. E menos 2 em relação a y. Então é só fazer. Olha aí, ó. Como bate bem em cima da linha do gráfico. Vamos testar os outros dois. 2 e 0. Então, com relação ao eixo x, eu tenho 2. Está aqui o 2. E com relação ao eixo y, eu tenho 0. Esse mesmo aqui, olha. 2 e 0. Tem até ele aqui, olha. 2 e 0. Então, vai ser esse mesmo pontozinho aqui, olha. E tem um último ponto. 3 e 2. Esse 3 é em relação a x. Cadê o 3? Está aqui. Em relação a y eu tenho 2. Cadê? Encontra aí. Olha aí. Como todos eles estão ligados na mesma reta da função. Então, isso comprova que se eu encontrar dois pontos
por meio dos zeros da função, eu vou ter o mesmo gráfico sem encontrar aqui. Então, é alguma coisa que não tem muito o que discutir. Agora, vamos para o problema, que é um problema que pode acontecer. O que pode acontecer é que esta função, ela vai ter números que não é divisível. Porque se você prestar atenção aqui no final, olha, vai ser esse 4 dividido por esse 2. Então, no final você vai encontrar isso sempre com o valor inverso do que está aqui, olha. Se aqui é menos 4, negativo aqui, quando eu vou dividir aqui, por causa de você jogar o membro para o outro lado da igualdade, sempre vai trocar esse número aqui, ó. Quando é positivo, aqui vai dar um número negativo. Quando esse valor de B é positivo, esse resultado vai ser um número negativo. Quando esse valor de B é um número negativo, que nem nesse caso aqui, eu vou encontrar um valor de x negativo. Positivo, quer dizer, ó, aqui é menos 4, o valor de B. Quando eu encontrei o valor de x é quanto? 2 positivo. Sempre vai inverter essa questão do sinal. Quando você tem um número negativo no valor de B, você vai encontrar um valor de x com um número positivo. E quando você tiver um valor positivo aqui para B, o valor de x que você vai encontrar aqui vai ser sempre negativo. E aí o que pode acontecer? É que muitas vezes você não vai encontrar um número inteiro, porque aqui a gente encontrou um 2 normalzinho. Muito fácil. Número inteiro, você está tudo ok. Mas às vezes você vai encontrar número fracionário. Então você vai encontrar 1/3, é 3 sobre 5, e isso vai dificultar você encontrar. Se você souber identificar esses números aqui na reta numérica, nenhum problema. Mas às vezes é um número que você vai ter dificuldade para encontrar ele, aí você vai ter que dividir para... Vamos supor, se você encontrar 5 sobre 3. 5 sobre 3 fica difícil da gente encontrar aqui, olha. Nesta reta numérica aqui. Aqui mesmo, se for positivo. Fica difícil. Então, como é que fica mais fácil encontrar? Vai ser 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Aí 5 menos 3, 2. Então eu tenho 2. Dividido por 3 não dá mais. Coloco uma vírgula aqui no 1 e acrescento um 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. Porque 7 dá 21. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar um 2. E daqui vai se tornar uma dízima periódica, porque sempre vai sobrar 2. Então, o que eu vou ter? 1,6. Aí fica mais fácil encontrar, porque o 1, tá aqui o 1. 1,6 é porque já passou da metade. Então você vai ter uma noção que é por aqui assim. Vai ter sempre essa noção que é mais ou menos nesse local aqui. Aí, a dificuldade, como eu disse, a dificuldade que você pode encontrar é essa questão. Porque nem sempre você vai encontrar um número inteiro, aí você vai ter que dividir para poder encontrar. Você vai encontrar um número fracionário e se você não souber identificar, vai ter que partir para um número decimal. Então vai acontecer essa dificuldade. Mas isso fica fácil você ver o seguinte. Você vê logo se esse número aqui, que está aqui no valor de B, se ele é divisível por este outro que está no valor de A. Se for, se der uma divisão exata, você pode trabalhar normalmente essa questão pelos zeros da função, que vai dar tudo ok. Agora, quando ele não é divisível, esse valor de B não é divisível aqui pelo valor de A, não dá um número exato, aí você pode trabalhar essa questão de encontrar por meio de colocando valores para x para poder encontrar o valor de y, que não vai dar erro. Então, esta é uma questão, não é tão difícil essa questão da construção do gráfico, e porque você tem esses dois métodos, você pode encontrar por esse, obtendo os valores, e pode encontrar por meio dos zeros da função. Essa dificuldade que eu disse para vocês é só com relação ao valor de x. Com relação ao valor de b, você não vai ter nenhuma dificuldade, porque vai ser sempre, esse número aqui, é sempre o local que o gráfico da função vai cortar o eixo x. Veja, menos 4.
Vê bem que, olha, ele cortou o eixo x no ponto menos 4. Então, isso é sempre igual. Então, quando for um número que dê para dividir o valor de b pelo valor de a, dê um número exato, pode fazer por essa questão do zero da função que não vai dar nenhum erro. Vai dar o mesmo gráfico. Agora, quando não for divisível, é bom sempre você fazer por esta aqui, porque não tem erro não tem como dar o erro, porque você vai trabalhar com números inteiros. Você vê que todos os números são inteiros. Então, todos são pares ordenados que você consegue encontrar facilmente. Fora disto, é o que a gente tem. Aí, só falando um pouquinho da questão da aula passada, a gente sempre trabalha essa questão, olha. Esta função aqui, essa função g de x, é crescente ou decrescente? Você vê aqui, valor de a. Eu tenho a maior que zero. E quando esse a é maior que zero, que ele é positivo, ela vai ser sempre uma função crescente. Então, aqui eu sei que ela é uma função crescente, ou seja, que ela está indo daqui para cá, ou seja, o valor todo tempo aumentando. A outra função que a gente tinha era 2x mais 1. Também ela é positiva. A função f de x ela era 2x mais 1. V. A maior que zero. Agora, se esse número for negativo, eu vou ter uma função decrescente. Só repetir aqui, só para ficar mais certo. Essa função aqui, ela é 2x menos 4. Então, o que vai dizer se a função é crescente ou decrescente é o termo A. Aqui não tem nada a ver com o termo B. Então, aqui também eu tenho o quê? A maior que zero. Então, o assunto que eu trabalhei, que ficou para mim trabalhar este mês com vocês, era este, a construção do gráfico da função afim. Espero ter contribuído no aprendizado de vocês nessa questão, principalmente da construção do gráfico. E na próxima aula, a professora Fernanda continua o conteúdo de função afim, na parte de inequações, mas o que a gente tinha para trabalhar nessa questão de gráfico de função afim era basicamente isso. Um bom dia a todos e até a próxima.